Bem-vindos todos a mais uma aula de meditação comigo. Eu sou a Flávia Schuller, professora de meditação e de yoga do My Yoga. E é uma alegria muito grande estar aqui, como um convite da Mink e do Cidade Jardim Shopping, para compartilhar um pouco com vocês a minha experiência em meditar. Eu sou meditadora há quase 20 anos. Comecei minha jornada cedo, até bastante jovem. Sempre gostei muito de ler. Eu devorava livros na minha adolescência, livros diversos, principalmente de espiritualidade. Eu não tenho uma religião, mas eu acredito numa energia que move esse universo. A meditação, ela tem várias técnicas, né? A mais conhecida delas é o Mindfulness, que eu pratico todos os dias. Ele é parte das minhas técnicas de meditação, mas eu não utilizo apenas o Mindfulness. O Mindfulness me traz para o momento presente, é maravilhoso para me trazer a consciência do agora, da minha respiração, do meu corpo, de me manter distante tanto do passado quanto do futuro. E a hora que eu me ancoro aqui no presente, fica mais fácil de eu identificar tudo que acontece comigo, tudo que acontece além do meu corpo físico. Na aula passada eu expliquei para vocês um pouquinho mais sobre os primeiros passos da meditação, da postura, de onde encontrar um local tranquilo para a gente poder meditar. Isso pode ser feito de manhã, à noite. Quem tem problema de insônia, meditar pode te acalmar, pode te tirar do passado ou do futuro. Normalmente quem tem insônia é quem é muito ansioso, quem está preso lá no futuro. A mente fugiu para o futuro e não consegue retornar. Então, através da meditação, a gente consegue trazer essa mente de volta para o momento presente, acalmar, conversar com esses pensamentos, achar essa paz e tranquilidade para que o corpo possa relaxar e nós possamos ter uma boa noite de sono. Então, para quem tem insônia, é essencial colocar a meditação antes de dormir, nem que seja uma oração, algo que te tranquilize. E de manhã, quando a gente escolhe a meditação para começar o nosso dia, é como que se nós organizássemos a nossa agenda. A gente tem a nossa agenda física, né, de todos os afazeres, todos os objetivos, mas existe algo muito maior do que apenas essas tarefas cotidianas que devem ser desempenhadas. Mas a gente tem que cuidar daquilo que comandou essas atividades. Se eles não estão no piloto automático, fazendo por fazer, sem carinho, sem atenção, ou até mesmo muitas vezes nos maltratando por fazer aquilo por uma obrigação externa e não está em coerência com a nossa essência, com o que a gente acredita, com aquilo que nos vai fazer evoluir e melhorar como seres humanos. Então a meditação está aí para que nós possamos ser melhores internamente. Para que possamos, nós falamos até muito entre os meditadores, é como se nós nos lavássemos por dentro, purificando o nosso coração e limpando a nossa mente de tantos pensamentos repetitivos e não tão otimistas. A gente às vezes cria uma imagem muito negativa de nós mesmos, colocando a gente numa caixinha bem fechada e limitada. E a meditação de hoje é justamente para nós nos libertarmos dessa caixinha criada pela nossa mente. Nós temos alguns corpos, né? A gente conhece os chakras, para quem conhece um pouquinho de yoga. E se você não conhece, tudo bem. Os chakras são centro de energias, todos nós temos centro de energia no nosso corpo, que são, os conhecidos são 7, mas nós temos muito mais do que 7. Dizem que nós temos 114 e nós usamos apenas 3, os 3 primeiros.
São esses que são comandados pelo nosso ego. O que é o nosso ego? Né? Que às vezes tem essa dúvida do ego e da mente. O ego ele é muito importante para nos alertar de perigos externos e para concretizar aquilo que deve ser feito na matéria. Mas ele não deve comandar a nossa vida. Quem tem que comandar a nossa vida é a nossa essência, a nossa consciência. A nossa consciência ela é muito mais elevada e sutil. Por isso que nós temos que primeiro trabalhar esses primeiros centros, que é o chakra 1, 2 e 3, que são os presos na matéria. A gente vai se harmonizar com tudo isso, que é o corpo físico, o mental, o emocional. E quando a gente consegue se libertar e se harmonizar com esses 3 centros, fica mais fácil de se elevar em consciência e chegar mais pertinho da nossa alma. A consciência é uma expressão da nossa alma. Ela está lá no alto e com tanto distúrbio, tantos afazeres, tantas coisas concretas que são reais, que são importantes, a gente acaba não ouvindo e não expandindo a nossa consciência. Às vezes falando, fica mais difícil de entender. Como é não matéria, fica mais fácil de sentir. É por isso que nós meditamos. Nós sentamos para sentir essas energias mais elevadas, para nos elevarmos em consciência, para não ficarmos presos apenas no físico, no mental e no emocional. Para nós nos elevarmos acima disso, entrarmos em contato com a nossa consciência e conseguirmos expressar na matéria o melhor que existe dentro de nós. E existe muita beleza aqui dentro, que está sufocada pelas nossas culturas, pela forma em que levamos a vida, pelo trabalho que escolhemos, por todas as escolhas que fizemos. Mas dá para melhorar. Muitas vezes a gente não precisa nem mudar aquilo que escolhemos. Nós só precisamos ajustar, encontrar novas formas de enxergar a mesma coisa. Existem vários ângulos da mesma coisa. A gente só precisa se abrir para enxergar com mais amplitude. Nós vamos fazer uma pequena respiração. A respiração é parte da nossa conexão com a nossa essência. Ela nos traz ao momento presente e nos eleva também em consciência. Ninguém consegue respirar nem no passado, nem no futuro. Então esses exercícios de respiração são para nos trazer ao momento presente e diminuir o fluxo de pensamentos. Nós vamos fazer uma respiração bem simples, tá? Como é de manhã, eu gosto de dar algumas técnicas de energização, né? Onde a gente vai ter mais disposição para começar o nosso dia com alegria, com energia. Às vezes a gente acorda cansado, porque teve uma noite mal dormida, porque ainda tem muitos pensamentos e emoções presas dentro de nós que nos puxam para baixo. Então, o simples fato de respirar, a gente já elimina aquilo que não nos pertence, aquilo que está ali porque a nossa mente ficou aprisionada. Então, vamos respirar juntos para ter uma vida melhor, mais saudável, mais plena. Convido vocês a colocar a mão no seu abdômen. Vou até afastar um pouquinho a câmera aqui para vocês poderem ver. Essa respiração a gente faz utilizando essa subida e descida do abdômen, tá? Nós vamos fazer 3 ciclos também, que nem eu fiz na aula passada. A aula passada nós usamos mais as narinas para ativar os nadis, que são canais de energia no nosso corpo, que existem muito mais do que 114, dizem que existem 12 mil ou até mais, 20 mil. E aqui a gente vai estar ativando essa energia onde existem, aqui é o nosso apego emocional, é onde mais nós nos apegamos na matéria. É como se existissem fios que nos ligam a todas as pessoas ao nosso redor, aos relacionamentos, a forma como nós lidamos com apegos também, com o emprego, com tudo que existe ao nosso redor. São fios imaginários que nos conectam a esses relacionamentos. Então, fazendo também essa respiração, a gente está harmonizando esse centro dentro de nós, além de nos dar vitalidade.
energia vital que vem do universo. O ar que inalamos é cheio de prana, como nós chamamos em sânscrito, que nada mais é do que energia vital. Então o seu abdômen ele vai subir e descer. Vou afastar um pouco mais para vocês conseguirem ver melhor, tá? Então a inspiração e a expiração é assim, eu inspiro, o abdômen enche. Eu exalo, ele murcha. Inspiro, expiro. Inspiro, expiro. E a gente vai fazer esse movimento de subida e descida do abdômen por 20 ciclos, tá bom? Vai passar bem rapidinho. No começo vai ser um pouco mais lento, depois médio e bem rápido. Então coloca a mão no seu abdômen para você ter certeza que ele está se movimentando. E vamos começar a nossa respiração. Então vamos lá. Tá vendo que é um movimento só de abdômen, ó. Na inalação ele murcha, na inalação ele enche, na exalação ele murcha. Continua. Parou. Ele se chama Bhastrika, essa respiração. Vamos fazer um segundo ciclo, se possível um pouco mais rápido do que o primeiro, tá bom? Então vamos lá. Começando. Parou. A segunda vez é sempre mais fácil, porque o seu corpo já entendeu o movimento. Por isso que nós repetimos. Vamos fazer o terceiro ciclo, que vai ser ainda mais fácil. Lembre-se que na inalação o seu abdômen enche de ar e na exalação ele murcha. Começando. Parou. Sinta a diferença do primeiro ciclo e para o último. O nosso corpo até se aquece com esse tipo de respiração. Isso. Agora eu vou convidar vocês a iniciarmos a nossa meditação. Então procurem esse local silencioso, onde vocês vão ter 10 minutinhos. Faremos mais ou menos uns 15, 20 minutos de meditação, que é o suficiente para nos elevarmos em consciência. Uma outra pergunta que é também bastante frequente: quanto tempo eu devo meditar? O tempo suficiente para você entender que aquilo fez a diferença dentro de você. Às vezes 5 minutos já mudou o seu humor, já mudou o seu dia. Então não importa o tempo, importa a intensidade. E quando você abrir os olhos, você vai se sentir melhor. Aí você vai entender que você realmente meditou. Mesmo que sua mente foi e voltou milhões de vezes. É assim mesmo no começo. A gente vai aumentando o intervalo entre um pensamento e outro, entre uma emoção e outra, criando mais espaço dentro de nós, para que a nossa consciência possa se manifestar, para que possamos ouvir a nossa intuição e aquilo que a nossa alma quer nos dizer e nos direcionar a fazer. Então encontre esse local, pode ser sentado numa cadeira, numa almofada, o que for mais confortável para o seu corpo, numa poltrona, mantendo a sua coluna ereta. Vocês podem até colocar um travesseiro ou uma almofada nas suas costas para manter ela bem retinha e ter um apoio no começo, até o seu eretor da espinha e paravertebrais estarem fortes, para a gente conseguir segurar essa estrutura. Por que nós meditamos sentados? Se vocês meditarem deitados, o nosso corpo entende. O único relaxamento que o nosso corpo entende é quando estamos prontos para dormir. Então facilmente você vai dormir. E tudo bem também se você tem insônia, e esse é o intuito. Você relaxa e depois dorme. Mas o objetivo da meditação é estarmos alertos em estado de relaxamento. Nós estamos relaxados, porém alertos, despertos e não dormindo. Isso equivale a uma noite bem dormida. É como se você tivesse dormido 8 horas de tanta energia que a gente consegue após uma meditação. Esse é o nosso objetivo. Então encontrem esse local, tranquilo, se possível coloque fones de ouvido, para que os ruídos externos
Não perturbem esse momento tão precioso, tão íntimo, que é esse encontro com você. Encontre, se posicione, as palmas das mãos viradas para cima, para que sua expansão torácica aconteça, para que a gente não feche os ombros, não deixe ainda mais comprimido todas as emoções que estão aqui dentro do peito. Inspira, abre, palmas das mãos viradas para cima, apoiadas sobre as suas pernas, rotação dos ombros para trás e para baixo, encaixa o seu quadril, traz a sua cabeça um pouquinho para trás e para baixo. De olhos fechados. Agora que nós já fizemos os pranayamas, que é essa respiração que mostrei para vocês, para nos trazer energia, para diminuir o fluxo de pensamentos, que parece incessante, um emaranhado de coisas, de emoções, misturado com ideias, projetos, influências. São muitos pensamentos. A mente não consegue parar nem por um segundo. Mas quando colocamos a atenção em todos esses pensamentos que chegam, o simples fato de levar atenção a isso vai diminuindo o fluxo, vai dando uma pausa maior entre esses pensamentos, vai trazendo uma organização interna. Cada pensamento é um convite que a mente te faz. Você pode aceitar ou não esse convite de embarcar nessa ideia, de embarcar nessa emoção. Quando estamos atentos, focados em observar a mente, fica mais fácil de decidir o que serve para mim ou não, o que é influência externa ou não. Sem pressa, com amorosidade, persistência e coragem, vamos mergulhar ainda mais no nosso interior. Esses primeiros passos, numa caminhada que nos leva para o alto, como se estivéssemos subindo no topo de uma montanha. Existe um caminho a seguir. O primeiro é identificar esses tantos corpos, tantos níveis dentro de nós. Nós não somos apenas as nossas emoções, o nosso corpo físico, os nossos pensamentos. Nós somos também isso, mas muito mais do que apenas isso. E de olhos fechados, fica mais fácil de sentir quais são essas partes, quais precisam de ajuda para evoluir e se harmonizar, quais partes precisam de mais atenção, de mais harmonia, de mais silêncio, direcionamento, até mesmo mudanças. Inspire e observe o seu corpo físico. Ele nos dá tantos sinais de tudo que anda bem e aquilo que não está tão bem.
se existe excesso ou escassez, compulsões. Apenas observe onde é que está o desequilíbrio, escondidos muitas vezes de nós mesmos. É tão difícil assumir essas pequenas partes negras em nós, essas feridas tão doídas que nos marcaram. O que nos aprisiona aí é o apego ao passado, ainda nos sentirmos vítimas e continuarmos reagindo a coisas que já se foram. De que forma o seu corpo está reagindo? Em forma de estresse? Qual é a origem desse estresse? Por que o medo, a vergonha, a ansiedade, até mesmo a depressão? Inspire, se liberte. A maneira mais fácil de se libertar disso é olhando, acolhendo, mesmo que não exista uma solução agora. Aceite que já passou. Se isso faz parte do passado, ele já se foi. Mas nós podemos mudar a energia contida nessas memórias. Se são do passado, você não é mais isso. Você é diferente. Olha a diferença de você há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. Quanta coisa já mudou e evoluiu. Os seus sonhos de 5 anos atrás talvez não sejam mais os mesmos de hoje. Sempre estamos mudando, evoluindo e melhorando, sem precisar se agarrar naquilo que achamos que é concreto e seguro. Tudo muda para o nosso melhor. Aceite isso como uma verdade interior que vai te libertar. Apenas seja o observador daquilo que o corpo físico te traz. Quais são as limitações que não te deixam caminhar, que te impedem de prosseguir fisicamente? Hábitos que não conseguimos mudar. Por quê? O que nos impede? A preguiça, o medo, a falta de coragem, ou até mesmo a falta de imaginação, de criar algo novo e sair da rotina que nos fere, que nos puxa para baixo. Mas quando são rotinas saudáveis, é tão agradável viver, quando estamos felizes com aquilo que vivemos, com aquilo que escolhemos. Como observador, encontre o oposto. Se tem uma preguiça que te puxa para baixo, talvez o acordar um pouquinho mais cedo vai te motivar a diminuir a preguiça, a se tornar mais ativo, mais proativo. Isso é apenas um exemplo. Existem vários outros fatores que te aprisionam nesse mundo físico ilimitado.
importante para a construção dos nossos sonhos. Quando estamos vivendo em coerência com a nossa alma, com a nossa essência, não nos sentimos prisioneiros, presos nas nossas ilusões, nem desconfortáveis com aquilo que acontece ao nosso redor. Quando estamos em harmonia e em coerência com a alma, nos sentimos livres, fortes, corajosos a cada passo que damos. Uma força que vem de dentro sem explicação. Encontra essa força que já existe dentro de você. Precisa apenas de um empurrãozinho da sua mente para pensar diferente, ampliar o seu ponto de vista, te encorajar a ser melhor, a acreditar em todas as suas habilidades. Inspire, imagine, deixe que sua mente crie algumas imagens. O seu caminho no alto da montanha, nós conseguimos subir um pouquinho mais. É como se a luz do sol agora brilhasse, iluminasse ainda mais os nossos passos dessa caminhada para o alto. Como observador do seu próprio ser, vamos dar uma atenção especial ao nosso corpo emocional. Diferente do corpo físico, que se manifesta como matéria, como desconforto, como abrigo, comida, água, alimento, casa, as necessidades físicas, prazeres. O emocional é um pouco mais sutil. São as nossas emoções, a forma como reagimos, sentimentos que nos elevam ou novamente nos fazem descer em consciência. Observe sentimentos presos que se repetem, julgamentos. A maneira mais fácil de descobrir onde é que existe o desequilíbrio aí. Observe os seus relacionamentos. É como se saíssem vários fios um pouquinho acima do seu umbigo, que liga você com a sua família, com seus amigos, com as pessoas do trabalho. Como são essas relações? Complicadas? Leves? Tóxicas? Observe sem se prender nisso. Talvez já nos mantemos tempo demais presos nessas energias, achando que aquilo era a única solução, a única forma de sentir. Podemos modificar esses sentimentos, mesmo que não concordamos com a forma que as outras pessoas vivem, pensam, agem. Nós respeitamos, sem julgar. Entendemos a vida como uma grande escola, cada um em um nível, aprendendo aquilo que é importante para a sua evolução, cometendo erros, tropeços, por ainda estarmos cegos e ainda sermos jovens nesse caminho que nos leva para o alto. Crianças aprendendo,
que tropeçam, cometem falhas, mas continuam aprendendo, não desistem. Sempre para o alto, sempre melhores. Os fios importantes desses relacionamentos nós podemos nutrir com mais amor, com mais compreensão. Como podemos ajudar mais as pessoas que existem ao nosso redor para que a vida delas se torne melhores? Às vezes a distância é a melhor coisa. Sem sofrer, sem julgar. Às vezes a aproximação e a demonstração de amor é a melhor coisa. Às vezes apenas o sorriso e o silêncio podem curar feridas, iluminar um caminho, encher um coração de amor. Harmonize esse centro, o seu centro emocional, e continue caminhando nessa montanha que aparece à nossa frente. Deixe que sua mente crie imagens. Elas vão se tornando cada vez mais reais. Da maneira que vier é a maneira certa. Passos ainda mais firmes. Muita beleza ao seu redor. Algumas pedras. Às vezes lama. Às vezes buracos que caímos. Mas jamais vamos desistir de evoluir, de melhorar, de aprender a ser humilde e amar mais. Inspire e se eleve num nível ainda maior. Aqui a gente vai chegando mais perto da nossa consciência. Nós chegamos no topo da montanha. Imagine se sentando aí, num local tranquilo, observando a paisagem. Feche os seus olhos internos, as pálpebras se mantêm fechadas, o olhar é para dentro e para o alto. Atrás dos olhos existe uma câmera secreta. Yogis e meditadores chamam de consciência. Se eleve ainda mais. Os pensamentos diminuíram, as emoções também, porque nós conversamos com eles, nós harmonizamos eles, iluminamos esse caminho para seguir em frente e encontrar uma saída, uma solução parcial, temporária ou até definitiva. E quando não tiver solução, é aqui, nesse silêncio da consciência, que nós vamos nos conectar com algo muito maior, com a nossa alma, com a nossa essência, para pedir ajuda do alto. Atrás das sobrancelhas, no centro da sua testa, o olhar é para dentro e para o alto. Aqui no alto da montanha existe um silêncio. Estamos acima de todas as coisas. Os problemas se tornam tão pequenininhos. Menos pensamentos chegam. Imagine aqui, no centro da sua testa, como se houvesse uma estrela brilhante, um branco dourado que brilha dentro da sua cabeça, que sobe para o alto, se conecta com o alto, como se descesse bênçãos do alto, que iluminam os nossos pensamentos,
que auxiliam a solução daquilo que não encontramos no mundo da matéria, algo que parece impossível. Peça ajuda do alto para que isso se solucione, para que a clareza se instale, para que a solução apareça. Não da forma que queremos com o ego, mas da melhor forma para que possamos evoluir e melhorar como seres humanos. Aumente a luz da cabeça. A estrela brilha no centro da sua testa e ela se expande para cima, para baixo, harmonizando todo o seu corpo, iluminando todo ele, para frente, para trás, para o lado direito, para o lado esquerdo. Nos tornamos essa grande estrela iluminada, dourada, como se um sol brilhasse dentro de nós, iluminando as pequenas feridas, as partes escuras. Tudo se ilumina e desaparece, pelo menos agora. As bênçãos descem do alto. Aumente a luz dourada dentro e fora de si. E se mantenha aí por mais alguns ciclos de respiração, iluminando tudo que chegar. A luz aumenta. Mesmo que as cores não sejam nítidas, nós vamos treinando para enxergar essa luz cada vez mais forte, mais brilhante. Um sol brilhante dentro de nós, que ilumina a nossa mente, ilumina as nossas emoções, ilumina os nossos passos e se expressa através de uma consciência elevada. Se torne cada vez maior em consciência, enxergando vários ângulos, vários caminhos, para que a escolha certa seja feita, aquela que leva para dentro. Mais alguns segundos, sendo essa estrela que brilha, dentro e fora, para todas as direções, compartilhando essa luz interna com todos ao seu redor. Ainda de olhos fechados, abra os seus olhos internos, como se existisse uma tela à sua frente. Observe a paisagem do alto da montanha, como tudo se torna diferente e melhor aqui no alto. Aqui do alto enxergamos com clareza. Aqui do alto somos mais humildes, mais humanos, mais amorosos. Aqui do alto nós somos enormes em consciência. Feche os olhos e desligue a tela. A luz dessa estrela vai continuar brilhando dentro de nós, para que possamos iluminar todos os corações tristes. O sorriso vai ficar instalado, estampado no nosso rosto, para que a alegria seja parte do nosso dia a dia. Aqui, nesse estado de consciência mais elevado,
nós chegamos a um estado de que nós chamamos em sânscrito de Ananda, que é essa alegria de viver. Ananda, alegria de viver e evoluir. Ananda, a alegria da alma, o prazer na existência. Bem devagar, nós vamos caminhando de volta, descendo da montanha, iluminados com a nossa própria luz, com passos mais firmes, mais seguros. Vá retornando até sentir novamente o seu corpo, como se estivesse se encaixando nele, entendendo que nós somos muito maiores do que apenas isso. Vá se sentindo confortável novamente no seu corpo, a sua máquina perfeita para viver a vida na Terra. Trazendo as mãos no centro do peito, em sinal de gratidão a esse momento de estar com você, de ser quem você é, de trazer mais luz de dentro para fora, iluminando o seu caminho e de todos ao seu redor. Antes de abrir os olhos, compartilhe a sua luz com um momento em que o planeta está vivendo, com uma pessoa doente que está no hospital, com um local que precisa de auxílio. Compartilhe a sua luz, a sua alegria. Leve para frente aquilo que existe em você e o mundo se tornará melhor. Quando estiver pronto, pode abrir os olhos. Bem-vindos de volta. Então, muito obrigada. Espero que vocês tenham conseguido entender essa diferença de tantos corpos que nós temos dentro do mesmo corpo. E é fechando os olhos que nós vamos encontrar essa essência tão iluminada que existe dentro de nós. Basta fechar os olhos e olhar para dentro. E sempre vai existir uma saída melhor, uma saída para a luz, uma saída para o alto. Se mantenham conectados com o alto. Obrigada, Cidade Jardim Shopping. Muito obrigada, Mayoga, pela oportunidade. Mink. Espero estar com vocês de novo, o mais breve possível. Essa live vai ficar gravada. Se vocês quiserem compartilhar com alguém, com algum familiar, com algum amigo, peçam para eles assistirem depois. Nos vemos em breve. Tenham um lindo dia, uma linda vida. Obrigada.